Olá, aluno! Como você está? Bom, nessa aula falaremos sobre as formas bidimensionais e tridimensionais. Primeiro de tudo, é importante que a gente faça um breve resumo sobre o que é uma forma bidimensional e uma forma tridimensional. E aí, durante a aula, iremos aprofundar esse conceito. Bom, a forma bidimensional refere-se a figuras que existem em apenas duas dimensões, o comprimento e a largura. Alguns exemplos incluem círculos, quadrados, triângulos, que são visíveis em superfícies planas, como papel ou tela. Essas formas não possuem profundidade e são sempre representadas num espaço plano. No design e na arte, as formas bidimensionais são usadas para criar imagens, gráficos e padrões visuais. Bom, as formas tridimensionais referem-se às figuras que têm comprimento, largura e altura, ocupando um espaço real, ou seja, um espaço também tridimensional. Nessas formas, a gente pode usar como exemplo imagens que incluem esferas, cubos, pirâmides. E essas formas têm volume e podem ser vistas de diversos ângulos, como uma escultura ou um edifício, ou até, de uma forma simples, uma caixa de sapato. A forma tridimensional ela é crucial na arquitetura, na escultura e no design de produtos, proporcionando uma sensação de profundidade e realismo. Agora, é importante também que a gente deixe muito claro alguns conceitos para que a gente entenda a bidimensionalidade e a tridimensionalidade. Então, primeiro de tudo, a gente entender o que é imagem. A imagem é uma representação visual de um objeto, cena ou um conceito. Ela pode ser capturada ou criada de diversos meios, de diversas formas, como a fotografia, a pintura, o desenho, os gráficos digitais. As imagens, elas podem ser bidimensionais, como fotografias e pinturas, ou tridimensionais, como esculturas e modelos 3D, por exemplo. Quando a gente vai num apartamento, né, numa entrega de apartamento que tem o apartamento decorado para visualização, normalmente a gente encontra maquetes físicas. Essas maquetes podem ser consideradas como modelos 3D. No geral, as formas elas comunicam informações, emoções e ajudam a transmitir ideias através de elementos visuais como a cor, a textura, a forma, o volume. As imagens elas têm a capacidade de capturar e representar a realidade, ou até mesmo representações abstratas, que as torna ferramentas muito poderosas para a comunicação e a expressão artística. Bom, outro conceito também que é bastante importante é a gente entender o que é a forma. A forma é um dos elementos fundamentais da arte e do design, e refere-se à configuração ou estrutura de um objeto. Em termos mais simples, a forma ela é o contorno e a estrutura que define um objeto e o distingue de outros. Né? Eu usei o exemplo da caixa de sapato, então a forma da caixa de sapato e a forma de um sapato, elas são distintas. Ela pode ser visualizada em várias dimensões e é essencial para a percepção e interpretação visual. Bom, ainda dentro da forma, podemos considerar a forma bidimensional ou tridimensional na arte e no design. Isso existe a partir das formas como círculo, quadrados e triângulos, que apresentam apenas o comprimento e a largura,
né? E são utilizadas em pinturas, em desenhos e gráficos, para imagens e composições. Agora, as formas tridimensionais na arte e no design, como utilizando esferas, cubos, pirâmide, além do comprimento da largura, ela também vai ter a altura, que representa a perspectiva. E aí ela acaba ocupando o espaço real e criando volume. Então, dentro dessa área, dentro da arte do design, a gente encontra as esculturas, a própria arquitetura e o design de produtos. De uma forma resumida, a forma ainda pode ser geométrica, né, baseada em formas matemáticas precisas, como círculos e quadrados, o próprio desenho geométrico, criado para usadas para criar estruturas, né, ordenadas e regulares. Nós temos a forma orgânica, que é inspirada na natureza, que são formas mais simples e irregulares, que a gente pode observar nas folhas, em pedras, no próprio corpo humano, e que normalmente transmitem fluidez, naturalidade às composições. A gente também tem as formas abstratas, né, que não representa nenhum objeto do mundo real diretamente, mas acaba utilizando formas e linhas para criar emoções e sensações sem referência visual a uma forma concreta, né, ou existente. Nós temos as formas figurativas, que já são a partir de figuras reconhecíveis, né, como pessoas, animais, a própria paisagem, e ela tem a intenção de imitar a realidade. Então, em resumo, a forma ela é a estrutura de um contorno de um objeto que define sua aparência e funcionalidade. É uma parte crucial do design da arte e que ajuda a criar e interpretar objetos, imagens em diversas dimensões. Bom, mas e agora? O que a gente pode falar nesse slide, em primeiro momento, é o que é arte. Antes da gente falar da evolução da arte, a gente precisa retomar aí o que é a arte. A arte é uma forma de expressão humana que utiliza diversos meios para comunicar as emoções, as percepções e as ideias. Ela pode se manifestar de diversas formas, ou seja, através da pintura, da escultura, da música, da dança, da literatura e de tantas outras formas. A arte ela tem o objetivo de transcender um objetivo estético. Ela é muito mais do que isso, né? E ela também serve como uma grande reflexão da cultura, da história e de experiências individuais. Isso refletindo em todos os tempos, tá? Ela também pode provocar alguns pensamentos, ela pode ainda evocar sentimentos e também desafiar normas sociais quando ela está traduzindo aí alguma imponência da sociedade, de um público ou de um grupo especificamente, e aí eu posso até usar exemplo do grafite ou da própria pichação. Em essência, a arte é uma maneira de explorar e expressar a complexidade da experiência humana e que conecta as pessoas através das formas visuais, auditivas e táteis. E agora, quando a gente fala da própria evolução das técnicas da arte, a gente precisa entender que é uma evolução contínua, né? E que ela vem através de mudanças culturais e tecnológicas, inclusive sociais. Para isso, seria bem interessante que a gente pensasse que alguns principais períodos e movimentos artísticos são essenciais para entender essa evolução. Então, primeiro de tudo, como aparece nesse slide, a gente tem aí a arte rupestre.
A arte rupestre começou ainda com os humanos primitivos, né? Criando pinturas nas paredes, nas cavernas das paredes, conhecidas como a própria arte rupestre. Neste momento, eles utilizavam materiais como carvão, como argila, o próprio ocre, e também através de instrumentos que eles mesmos criavam para construir imagens de animais e cenas de caça, que era justamente o dia a dia, o cotidiano deles nessa época. Então, tinha a intenção de traduzir esse cotidiano. E essas primeiras formas de arte, eles serviram como comunicação e rituais mágicos entre eles e entre outros humanos primitivos da época, porque eles, como eles eram nômades, então eles podiam se comunicar através dessa arte rupestre. Bom, então na arte antiga, nas civilizações antigas como Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, a arte acabou tornando-se mais complexa e também mais sofisticada, né? Com maiores possibilidades. As técnicas de escultura em pedra e bronze, também as pinturas em murais e mosaicos foram desenvolvidas com muito mais primor e com ferramentas já mais apropriadas para essas técnicas. No Egito, por exemplo, as técnicas de escultura em relevo e a pintura em tubas eram muito comuns. E o principal foco neste período era a precisão e a simetria. Então veja que quando a gente fala da questão de simetria e da precisão, a gente está justamente falando da questão da proporção das formas e também das precisões delas, que une tanto as formas básicas quanto os conceitos, né, de imagem, quanto a precisão do desenho geométrico. Então, quando a gente parte já para outras técnicas ou técnicas mais novas, como por exemplo na Idade Média, né, a arte ela foi dominada pela influência da Igreja Católica. Né? Ela, neste período, era totalmente influenciada pela Igreja Católica. E técnicas como iluminura em manuscritos, os mosaicos bizantinos, os vitrais das catedrais, elas foram também aprimoradas. Né? Conforme o tempo vai passando, eu tenho mais ferramentas, mais instrumentos e mais técnicas para melhorar a arte. A arte romântica e a gótica, ela se destacou na arquitetura como um desenvolvimento dos arcos ogivais e também das abóbadas. Já lá no século entre 14 e 17, quando a gente teve o movimento do Renascimento, ele marcou de uma forma bastante importante as técnicas artísticas. Foi quando surgiram os artistas como Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo, né, que dominaram o uso da perspectiva linear. Então, eles já conseguiam, dentro das pinturas, trabalhar com a criação e a ilusão da profundidade, mesmo sendo a pintura uma técnica bidimensional, desculpa. As técnicas com o uso de luz e sombra e também o esfumato, né, que é aquela transição bastante suave entre as cores, foram aperfeiçoadas nesse período. E a escultura, ela voltou a focar no realismo e na anatomia humana. Veja que as principais esculturas hoje, né, as consideradas como grandes obras de arte, elas são justamente desse período. Já o período barroco e o rococó, entre os séculos 17 e 18, o barroco, né, tornou-se uma arte dramática, né, bem emocional, e ela tinha aí o objetivo do uso intenso de luz e sombra, também chamado como tenebrismo,
para criar essa intensidade do que era essa arte dramática. Artistas como Caravaggio e o Rembrandt se destacaram nesse período. O Rococó, por sua vez, uma evolução aí do Barroco, focou em detalhes mais ornamentados e também de cores suaves, refletindo uma aristocracia mais poderosa, né? Mais influente, por exemplo. Já o neoclassicismo e o romantismo, nos séculos 17, 18, o neoclassicismo tornou-se retomou, na verdade, os ideais de uma arte clássica que aconteceu lá na Idade Antiga, né, na arte antiga, essa arte clássica greco-romana, e teve como maior ênfase a simplicidade e a ordem. Já o romantismo, em contraste ao neoclassicismo, valorizou muito a emoção, a natureza, o individualismo, e as técnicas exploravam uma dinâmica, né, um dinamismo muito intenso. Além disso, a cor também sempre muito intensa. No impressionismo, já no século XIX, ele revolucionou a pintura ao focar na captação da luz e do movimento momentâneo. Os artistas como Monet e Renoir usaram pinceladas mais rápidas e cores vibrantes para representar a realidade, né? Mesmo que de uma maneira mais subjetiva. A técnica de pintura ao ar livre, neste momento, ali no século XIX, tornou-se mais popular. E aí também permitiu capturar as mudanças da própria luz natural, né? As nuances da luz natural. O modernismo, no século XX, já percebeu aí, trabalhou com uma explosão de movimentos artísticos e técnicas mais inovadoras. O cubismo, liderado ali pelos artistas Picasso e o Braque, fragmentou formas em várias perspectivas simultâneas. O expressionismo usou cores e formas distorcidas para expressar emoções internas, e o surrealismo, com artistas como o Salvador Dalí, ele explorava o inconsciente e os sonhos. Nesse mesmo período, né, que a gente considera o modernismo, foi aprofundadas as técnicas de colagem e o uso de vários materiais, né, que antes não acontecia. Agora, na arte contemporânea, que é a nossa arte atual, as técnicas, claro, continuam evoluindo, né? Mas ela também tem uma integração com a arte digital, ou seja, a tecnologia digital. A partir de videoartes, de instalações, performances também. A arte conceitual, ela também desafia algumas definições tradicionais, porque foca na ideia e no conceito que está por trás da obra. Então, além disso, a gente também tem novos elementos dentro dessa arte contemporânea, como a impressão 3D, a realidade virtual aumentada, que estão expandindo ainda mais os limites da criação artística. Então, acompanhe aqui em resumo. A gente pode falar da evolução das técnicas da arte, ela reflete justamente numa jornada de inovação e exploração contínua. Então, mesmo que a gente ainda fale sobre imagem, forma bidimensional e tridimensional, a gente pode perceber que, desde as pinturas rupestres, até agora, a nossa arte digital, né, contemporânea, trouxe muitas novidades, novas maneiras de ver e representar o mundo, né, enriquecendo não só o entendimento, mas a própria apreciação sobre a arte.
E aí, quando a gente está falando ainda sobre arte, e a gente pode falar agora sobre essa arte bidimensional, né? Que é a produção de imagens como desenhos, pinturas e fotografias, a gente também pode entender que ela se refere a qualquer forma de arte que existe em duas dimensões, seja o comprimento e a largura, mas sem profundidade. Né? Na arte bidimensional, a gente encontra o comprimento e a largura, mas ela não tem a profundidade que seria aí a altura. Em outras palavras, é uma arte que se manifesta em superfícies sempre planas. Essa forma de arte, como a gente viu agora há pouco, é uma das mais antigas e universais, e ela abrange uma gama muito grande de técnicas e estilos. Então, por exemplo, na pintura, a arte bidimensional é exemplificada por obras que são criadas em superfícies como tela, como papel, como madeira. E os pintores utilizam uma variedade de materiais como tintas acrílicas, óleos, aquarelas, para criar imagens que representam os cenários, as figuras ou mesmo as abstrações que têm como um objeto ou um objetivo de representar. A pintura, ela também pode explorar técnicas de perspectiva e sombreamento para dar uma sensação de profundidade. Mas, em essência, ainda é uma superfície plana. Então, mesmo que eu utilize técnicas de perspectiva e sombreamento para dar a sensação, ainda assim é uma arte bidimensional produzida numa superfície plana. Nos desenhos, que também são bidimensionais, o foco está em linhas retas. O foco está em linhas retas e formas. E aí as técnicas são a partir de lápis, carvão, giz pastel, canetas, nanquim, né? E tudo isso para criar uma ampla gama de texturas e efeitos. O desenho é frequentemente a base de muitas outras formas de arte, muitas outras. E ele serve também como um estudo preliminar ou uma expressão direta do sentimento, das ideias e das percepções. Ainda assim, dentro da arte bidimensional, a gente tem a gravura, que é uma outra forma de arte bidimensional. Envolve a criação de imagens em superfícies como metal, a madeira, e são normalmente transferidas para o papel. Essa técnica, as técnicas como a xilogravura e a litografia, além da serigrafia também, são exemplos de métodos que permitem a reprodução dessas imagens em múltiplas cópias. Ou seja, eu posso fazer essas gravuras no metal, numa madeira, e ainda assim, a partir do papel, conseguir a reprodução de várias cópias. E consigo ainda, além de tudo, manter a qualidade do material original, da gravura original. A gente também tem nessa arte bidimensional a fotografia, que ela é tratada como uma arte, uma forma bidimensional que captura imagens do mundo real, projeta numa superfície plana, né, que pode ser uma fotografia mesmo impressa, um filme, ou até mesmo digitalmente. Quando a gente está vendo uma tela, seja do celular ou de um computador, ela é ali uma superfície plana. A composição, a iluminação e o enquadramento da fotografia são elementos essenciais na criação da própria fotografia e também para comunicar uma mensagem e expressar uma visão artística.
Agora, ainda dentro dessa arte bidimensional, a gente tem o design gráfico, né, que é uma arte contemporânea bidimensional e utiliza de elementos visuais e tipográficos para criar produtos como logotipos, os cartazes, os folhetos, as revistas, os sites que a gente está acostumado, né, os próprios aplicativos que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Então, neste ponto, a arte bidimensional é utilizada também para transmitir informações e também trabalhar de uma forma estética, né? Essas informações de uma maneira bastante funcional e atraente. Bom, resumindo, a arte bidimensional abrange aí uma vasta gama de práticas e técnicas, todas elas limitadas sempre a superfícies planas, mas com um potencial ilimitado para expressão e criatividade, tá? E aí, seja por meio de pintura, desenho, gravura, fotografia, o design gráfico bidimensional, né? Claro, essa arte ela continua a desempenhar um papel bastante fundamental na nossa cultura, na cultura em geral e na comunicação visual. E então, nesse próximo slide, a gente vai falar sobre a arte tridimensional, que é o quê? A produção e criação de objetos, né? Como, por exemplo, a própria escultura. Então, veja que quando eu falo de arte tridimensional ou arte 3D, eu me refiro a obras que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Ao contrário, né, da arte bidimensional, que se limita à superfície plana, a arte tridimensional ela ocupa espaços físicos e pode ser visualizada a partir de diferentes ângulos. Isso é que a torna uma forma de arte especialmente rica e complexa. Então, quando a gente está de frente a uma escultura, a gente consegue dar a volta nela e verificar todas as suas medidas, né, a sua profundidade, largura e todos os seus detalhes. A própria escultura ela é uma das formas mais antigas e tradicionais de arte tridimensional. Os escultores eles trabalham com materiais como pedra, metal, madeira, argila, e criam figuras que podem variar, claro, né, de representações realistas a representações mais abstratas. Além disso, as esculturas elas podem ser estáticas ou móveis e podem ser exibidas aí em espaços públicos, galerias. Alguns exemplos famosos incluem as estátuas de Michelangelo e as esculturas de outros artistas contemporâneos. Já a instalação também é uma forma tridimensional e que frequentemente transforma um espaço inteiro em uma experiência artística. As instalações elas vão combinar elementos de escultura, de arquitetura e outros materiais para que possa criar um ambiente imersivo. E muitas vezes elas envolvem a interação do espectador diretamente e pode mudar a forma como a gente percebe e vivencia aquele espaço, né? Ou mesmo o nosso redor, dependendo de como está instalada essa obra, essa arte tridimensional. Já a arte digital e virtual, ela também pode sim explorar a tridimensionalidade. Ela pode criar, por exemplo, ambientes virtuais e animações que permitem que o próprio usuário experimente e interaja com essas formas tridimensionais, mesmo que nas plataformas digitais, né?
Por exemplo, isso pode incluir as modelagens 3D, né, em softwares específicos, a experiência da realidade virtual, que acaba oferecendo novas maneiras, né, de criar e também experimentar a própria arte. É, uma curiosidade aqui, e que é bastante importante dentro da arte tridimensional, é a própria arquitetura, que é uma aplicação prática dessa arte tridimensional, onde os arquitetos projetam edifícios e espaços que, que não só devem ser funcionais, mas eles também apresentam uma estética bastante agradável. Veja que a arquitetura utiliza princípios de design tridimensional para criar estruturas que atendam às necessidades tanto práticas quanto visuais. Então, em resumo, a arte tridimensional ela pode ser considerada, pode ser caracterizada pela sua capacidade de ocupar e definir o espaço de maneira tangível, seja através de uma escultura, uma instalação, a própria arquitetura, a arte digital, né? A arte tridimensional, ela vai sempre oferecer uma forma muito rica e diversificada de expressão e permite que os artistas explorem e comuniquem suas ideias de maneira mais concreta e com muitas possibilidades de interação. Bom, agora falando sobre a imagem bidimensional em si, né, que a gente pode encontrar aí a partir de escritos, rabiscos, ilustrações, desenhos, colagens, projetos e pinturas, a gente tem que ter em mente, claro, que ela é uma imagem bidimensional que ocupa duas dimensões, né? A largura e a altura, ou seja, a coordenada x e y, e que ela é uma representação, é uma imagem, né, que sempre vai existir numa superfície plana, sem profundidade essa superfície. E é um conceito fundamental em diversas áreas, tanto na arte, como no design, na tecnologia, como falamos agora há pouco. Como a gente disse, na arte e no design, só que repaginando esse item, né, as imagens bidimensionais são criadas em superfícies planas, como o papel, a tela ou a própria tela digital, né? A pintura, o desenho e a fotografia são esses grandes exemplos clássicos de arte bidimensional. Uma pintura em uma tela, por exemplo, ela vai sempre possuir comprimento e largura, mas nunca uma profundidade física. Por isso, a percepção de profundidade numa imagem bidimensional, ela pode ser criada através de técnicas de perspectiva e sombreamento, né? Mas ela continua sendo plana, como já falamos. A gente também tem aí, dentro da fotografia, algumas técnicas, né, que a gente consegue trabalhar mesmo que num formato plano, trabalhar aí a própria iluminação, a composição e o enquadramento para construir profundidade de perspectiva. Na tecnologia do design gráfico, né, do design digital principalmente, essas imagens bidimensionais são representadas por pixels, né, que em uma grade específica, e cada pixel possui uma cor específica, e a combinação de todos esses pixels cria uma imagem visual que vemos nos monitores, nos celulares e outros dispositivos. Os formatos de arquivo como JPEG, PNG e GIF são os mais utilizados para armazenar aí, e exibir esse tipo de imagem, a imagem digital. Já nos quadrinhos e nas ilustrações, a imagem bidimensional ela é utilizada para contar histórias visuais através de sequências de imagem. E os quadrinhos e as ilustrações,
ali, embora representem cenas e personagens em um espaço bidimensional, ele também pode utilizar algumas técnicas visuais para sugerir o movimento e a profundidade. Então veja que mesmo que uma imagem bidimensional, ela pode ser trabalhada com diversas técnicas para que tenha toda essa sensação de profundidade e movimento, independente da sua superfície, que, claro, ela precisa ser plana, mas ela pode acontecer em vários tipos de superfície. Os tipos de forma bidimensional, elas podem acontecer de várias maneiras, né? Por exemplo, a imagem bidimensional, ela vai representar pontos, linhas, formas e cores para representar um objeto, né? Uma representação específica. E ela se apresenta com 5 tipos principais. As formas naturais, que elas imitam e são inspiradas na natureza, ou seja, o contorno de uma folha, uma forma de pedra, né? Ou mesmo uma silhueta ou uma parte do corpo de um animal. Essas formas são frequentemente encontradas em desenhos e pinturas que buscam capturar a essência do mundo natural. Eu tenho as formas figurativas. Essas formas também representam figuras reconhecíveis, como pessoas, animais e objetos específicos. E a arte figurativa ela pode ser realista, como retratos detalhados ou mesmo estilizadas, como uma representação mais simbólica, ou até mais simplificada de uma figura. O objetivo é fazer com que a forma seja identificável e compreensível pelo observador. Então a gente também tem as formas verbais, que são utilizadas aí também pela forma bidimensional, que utilizam texto como uma forma de expressão. No design gráfico e na tipografia, as letras e palavras são usadas como elementos visuais para transmitir uma mensagem e até uma sensação, uma ideia também. As formas verbais, elas podem ser tanto decorativas quanto funcionais, integrando o texto ao design em uma única composição. Já as formas abstratas, elas são formas que não têm o objetivo de representar objetos ou figuras reconhecíveis no mundo real. Em vez disso, elas vão se concentrar em elementos como linhas, cores e texturas para criar uma expressão visual e que não tem uma representação direta, né? Uma representação visual direta a algo ou a alguém. A arte abstrata ela pode provocar emoções e reações sem se basear em formas concretas. E a gente tem as formas feitas pelo homem, que são criadas artificialmente e muitas vezes para fins específicos como o design de produto, a arquitetura e a própria engenharia, que ainda representadas no papel como uma forma bidimensional. E aí elas utilizam formas geométricas, né, também utilizadas em logotipos, na representação de design de interiores ou até mesmo na construção de gráficos. Essas formas elas são projetadas com uma intenção funcional e estética, claro, refletindo o propósito e a criatividade humana. Bom, agora mudando, a gente vai aí para a imagem tridimensional. A imagem tridimensional, ela já tem como um objetivo essa coerência e ordem visual que, além de intencional, ela se torna interessante para o observador.
A imagem tridimensional é uma representação visual que possui as três dimensões, o comprimento, a largura e a altura. E ela tem aí como objetivo simular, claro, essa profundidade, e ela permite a percepção mais realista e imersiva. Neste slide, por exemplo, a gente percebe que a forma tridimensional ela nos permite nos aproximar, nos movimentar, afastar e rodeá-la, né? E ainda assim ela vai ser percebida em diversos ângulos e em diversas distâncias. E também, dependendo da situação, a gente pode até tocá-la e manuseá-la. Então, isso é utilizado na escultura, como a gente falou anteriormente, né? No design e na arquitetura, quando a gente fala do projeto de edifícios, e também no design, como design de produto. Na própria modelagem tridimensional, né? Protótipos digitais, que podem ser girados e examinados sobre diferentes ângulos, antes da própria construção física. Como dissemos, na tecnologia e na mídia digital, quando a gente trabalha com os modelos 3D, os jogos eletrônicos, filmes e algumas animações, elas são geradas a partir de algoritmos e são visualizadas em telas que permitem simular a profundidade através dos efeitos de perspectiva e iluminação. Tanto na realidade virtual quanto na realidade aumentada também. Isso pode criar aí essa imagem tridimensional como uma experiência imersiva. E a gente tem aí, em resumo, né, que a imagem tridimensional é uma representação visual que possui comprimento, largura e altura, que proporciona essa sensação de profundidade e também de volume. E ela pode ser aplicada, né, como na escultura, no design, na tecnologia, na realidade virtual, nas imagens tridimensionais. E também a gente consegue perceber que, através aqui dessas três direções primárias nesse slide, que eu tenho a direção vertical, que pode ir para cima e para baixo, eu tenho a direção horizontal, dessa forma, que ela vai da direita para a esquerda, e também a transversal, que pode trabalhar com essa sensação que vai para frente e vai para trás. Aqui, nesse slide, a gente fala sobre alguns elementos visuais da forma tridimensional, que é o formato que esse objeto vai ter, o tamanho, que é justamente as medidas concretas desse objeto. Então, também temos aí os elementos como a cor, né, que é utilizada para distinguir uma forma dentro do seu meio, apresentada de forma natural ou até artificial. A gente tem a textura, que são as características da superfície daquela figura. Como pode ver nessa imagem, a gente percebe aí tanto a cor, né, quanto a textura da madeira no chão. E pode ser simples ou até rebuscada e tratada. E, bom, aqui nossas referências bibliográficas, eu fico por aqui. Até a próxima, obrigada.